Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a atualização que a gente acabou de soltar, que é a atualização da tese da Eletrobras. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui para vocês. E especialmente aqui nesse vídeo nós vamos falar de dois relatórios, tá? Não só da atualização do case da Eletrobras, mas como em relação à notícia que saiu hoje pela manhã. Então agora é só puxar a vinheta. Tá, então vamos começar aqui pela atualização do case da Eletrobras. Eu acho que quem for mais atento, assim, qual foi o objetivo dessa atualização, né? Quem for mais atento vai perceber que a gente usa premissas bem amassadas para o case da Eletrobras, e ainda assim a gente encontra um valuation muito atrativo, né? Perceba que então, assim, não é um relatório que muda a tese, que traz alguma grande novidade, mas mostra que assim, a empresa está barata quando a gente faz o modelo e ela está barata quando a gente compara com os pares. É claro que não é um case trivial, né? Porque se ela está barata tem algum motivo, né? É, toda essa questão relacionada à eventual restatização e etc e tal, com certeza está fazendo preço. Mas assim, quem acompanha os nossos relatórios há um pouco mais de tempo vai entender que a ação vem caindo desde da privatização, não por causa disso, né, dessa questão aí de querer rever o modelo de privatização, e sim por causa de preço de energia de longo prazo que caiu muito. Então a gente faz exatamente, dá uma repassada exatamente em relação a esses pontos, né? Então aqui a gente reduz um pouco o preço, né? Para quem não sabe, existe um processo de aumento de taxas de juros lá fora, e uma das variáveis que compõe, né, a nossa taxa de desconto diz respeito a essa variável lá de fora. A gente acaba apropriando isso nos modelos, então sempre que essa taxa de juros lá fora aumenta, isso naturalmente vem a diminuir os valuations das empresas que a gente cobre. Tá? A gente altera as estimativas de preço de energia, a gente mantém aí R$ 100 até 2025 e de 130 a partir de 2026. Né? A gente também coloca um GSF, que eu já vou explicar mais embaixo o que é isso, e aumenta a taxa de desconto, como eu já comentei aqui. O grande ponto é o seguinte: quando você coloca essas premissas, né, e aqui eu estou falando em linhas gerais, a gente encontra uma taxa de retorno, uma TIR, né, uma taxa interna de retorno implícita aí de quase 14%. Então, assim, para fins de comparação, as NTNs estão entregando aí inflação mais 5,5%, enquanto se você investir agora na Eletrobras usando essas premissas ultra conservadoras, a gente está falando aí de uma TIR de quase 14% em termos reais. Múltiplos, ela negocia 5,8 vezes EV/EBITDA 2023 e apenas 70,07, né, PVPA, né, preço por valor patrimonial. E isso aqui chama atenção porque quando a gente olha a fotografia desses múltiplos, parece que ela ainda é uma empresa estatal. Tá? Eu entendo que a rentabilidade dela está longe de ser o ideal, afinal de contas, né, ela ainda está passando pelo processo de tirar os esqueletos do armário, resolver questões judiciais, reduzir pessoal e todas essas coisas. Então, assim, não tem como esperar que ela vai ter uma rentabilidade da Engie agora, né? Então, ao longo desse relatório, a gente percebe aqui, ó, essa linha azul escura mostra o nível dos reservatórios agora do ano 2023, e quando a gente compara com 2022, assim como o período aqui, né, de 2014 a 2020, você percebe que os reservatórios eles estão bem cheios, e esse é um dos motivos, né, do preço da energia ter caído tanto, né? Então, assim, se nesses anos pregressos aqui, 2022, 2021, a gente viu um preço de energia para contratos aí de 5 anos de 150, 160 até R$ 170 por megawatt, no momento em que a gente está fazendo esse vídeo, a gente está falando aí de um preço de longo prazo de R$ 95. E a gente vai também comentar sobre esse preço, né? Então, assim, não bastando os reservatórios estarem cheios, quando a gente olha as linhas de oferta e demanda estruturais, né, tendo em vista a entrada de nova capacidade,
ao longo dos próximos anos, a gente percebe que o sistema ele está operando com uma sobreoferta até pelo menos 2027. Tá? Então, assim, o sistema não só está operando com uma sobreoferta, como os reservatórios estão cheios, então isso trouxe o preço da energia para baixo, né? Então, assim, quem observou aí o fluxo de notícias vai entender que assim o fluxo de chuva nesse último período chuvoso, né, que começa geralmente em novembro e vai até março do ano seguinte, ele veio com volume muito acima do histórico, tá? Então, assim, quem acompanhou também teve aí uma série de inundações ao longo do Brasil, litoral norte aqui de São Paulo. Choveu bastante, né? Então, enfim, isso trouxe energia para baixo. E assim, é aquela coisa, né? Eu acho que chuva, ela funciona como se fosse uma safra. Algumas safras, elas são muito boas, né? Outras não são tão interessantes. O que não dá é para você perpetuar um cenário baixista de preço para sempre. Não é assim em nenhum negócio, né? Não é assim no negócio de petróleo, não é assim no negócio de mineração. Então, assim, quando a gente olha esse múltiplo que a gente está observando, né? Porque assim, quando a gente fala de TIR, a TIR está muito relacionado ao modelo do analista, né? Isso é muito particular. Já o múltiplo também está relacionado com o modelo do analista, mas assim, o erro em relação ao que o consenso pode mostrar assim, no curtíssimo prazo, ele é muito mais limitado do que um valuation de larguíssimo prazo, né? Então, por mais que eu erre a minha estimativa de EBITDA, seja 10% para cima, seja 10% para baixo, quando você vai calcular o múltiplo, seja EBITDA ou Price to Book Value, ele tende a estar dentro de uma margem de erro assim, muito razoável. Então, se por um lado a sua avaliação de longo prazo pode ocorrer ali algum equívoco, quando você olha para esses indicadores de mais curto prazo, existe pouco espaço, né? A não ser que você use uma premissa muito fora do comum, né? Um preço de energia de 30 ou de 250, você não vai ter grandes distorções, grandes discrepâncias, porque como a gente bem sabe, o negócio de energia elétrica, seja na geração ou seja na transmissão, ele é muito previsível, ele é muito razoável, né? Então, esse aqui é um dos pontos aqui que eu já comentei. E aqui a gente tem o nível de contratação da empresa, né? Em 2023, que é o ano que a gente está agora, ela já está praticamente completamente contratada, enquanto que em 2080 e 2024 ela está 83% contratada. Assim, é uma contratação grande, mas o que eu quero chamar a atenção é muito mais para 2025, né? Porque se em 2020, se esse cenário baixista de preço permanecer assim por mais de 3 anos, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, como comentei assim, dando o exemplo das safras, caso exista aí ou um incremento da demanda ou um período chuvoso menos generoso, pode ser que os preços voltem. E a empresa tem aí pelo menos mais 2 anos para o mercado começar a observar a evolução dos preços da energia e eventualmente reprecificar o case, né? E você vai estar comprando isso agora, bem na baixa, que eu particularmente acho que é o momento certo para se comprar. Então aqui, e outro ponto que eu coloco também, é introduzir um conceito que vocês vão ver aí nos manuais da EPE, que é o custo marginal da expansão, tá? O custo marginal da expansão é um preço de referência que a ANEEL, a EPE usam, que é um preço teórico necessário para viabilizar a expansão do parque de geração em uma unidade adicional. Então, hoje, o preço marginal da expansão, o custo marginal da expansão está em R$ 90. Enquanto o preço de longo prazo tiver mais ou menos, então assim, o preço mínimo, né, para que vale a pena você adicionar uma nova unidade geradora é de R$ 90. Então, à medida que o preço de longo prazo ele está em 90, R$ 95, é como se não valesse a pena você adicionar nenhum megawatt para o sistema. Então, esse preço aqui está dizendo que muito possivelmente os agentes, ao menos assim, pensando de maneira racional, eles não vão colocar novos projetos de pé enquanto o preço estiver amassado dessa maneira, porque esse preço ele não vai cobrir nenhum custo marginal da expansão, né? Então, sugiro aí dar uma olhada no Google para saber mais ou menos o que é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse preço aqui ele indica que enquanto ele estiver alinhado ao preço de longo prazo, é como se o sistema estivesse dizendo, nós não precisamos mais de energia. O que coaduna com os gráficos que a gente vê acima, né? Um reservatório muito cheio e uma sobreoferta estrutural que deve durar aí para pelo menos até 2027.
Então aqui também a gente faz uma matriz de sensibilidade, né, alterando aquele preço de longo prazo, que aqui a gente usa o cenário base de R$ 130, mas se eventualmente voltar aí para 150, 160, o mercado com certeza vai ter que reprecificar esse case. E olha, é como se a gente estivesse falando aí de um preço de até mais de R$ 50 por ação, né? Então assim, se voltar ao cenário base pré esse dilúvio que teve aí do ano passado, com certeza o mercado deve reprecificar o case da Eletrobras para cima de R$ 50. Isso considerando um GSF de 100%. Então aqui a gente fala dos custos operacionais, né? Como a gente sabe, a empresa está passando por um programa de demissão voluntária, coisas assim. E aqui é o breakdown, né? A divisão de como a gente avalia a empresa, né? Então tem muito detalhe, acho que não compensa eu comentar aqui, porque afinal de contas é muito detalhezinho. Então, assim, quem for mais cuidadoso, por favor, dê uma olhada no nosso relatório. Um outro ponto aqui também é que a gente já incorpora no modelo a extinção do juros sobre capital próprio. A gente resolveu pegar o juros sobre capital próprio e tirar do nosso modelo. Então, assim, qual é o resultado disso? O resultado é que a empresa vai pagar mais imposto de renda, e à medida que ela paga mais imposto de renda, você tem uma destruição explícita, né? Então, assim, nesse novo modelo, eu não só coloquei um preço de longo prazo bem conservador, como eu estou dizendo que o JCP vai acabar, né? Vai para zero. Então, assim, ser mais conservador que isso, sinceramente, não existe, né? Então, esse aqui é uma outra análise de sensibilidade que a gente faz, que usando aqui a taxa de desconto que a gente utilizou e oscilando aqui, né, os preços de longo prazo, né? Então, assim, como eu comentei agora, se a gente entrar num cenário muito benigno em que o preço de longo prazo ele se recupere e volte a ser o que era antes, e finalmente a gente sair desse ambiente de juros altos, né, principalmente ali dos Estados Unidos, corre o risco, assim, no cenário mais otimista, da ação ir aí para quase R$ 59, né? E eu não acho isso impossível desde que essas variáveis aconteçam. Afinal de contas, você pega ali, seja pelo meu modelo de avaliação ou pelo múltiplo que a empresa vem negociando, já está tá bem amassado, né? E aqui tem uma outra informação que eu acho muito interessante, é que eu pego o múltiplo que a empresa está negociando agora, em termos de EV/EBITDA, e tanto para 2023 quanto para 2024, e eu comparo com uma série de empresas. Aqui eu comparo com a Taesa, com a Lupar, com a Isacetep, então, com a Auren, com a Ômega, com a AS Brasil, e percebo que em relação a todas essas variáveis, a empresa ela é a mais barata, que como eu comentei com vocês, é uma empresa privada que está negociando com múltiplo de estatal. Tá? Se existe algum momento para você comprar uma empresa, sinceramente, eu acho que é esse. Né? Agora você tem que entender que é um case que está passando por um processo de transformação. E aqui a gente também faz esse mesmo exercício com o preço por valor patrimonial. E é a mesma coisa, é uma empresa que está negociando a 70 do book versus empresas privadas que negociam aí de 1,5 até 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, assim, se tudo der certo, né, se o turnaround der certo, você vai ter uma expansão do EBITDA, assim como uma reprecificação do múltiplo. Tá? E eu acredito nisso. Tá? Claro, desde que as coisas deem certo e a empresa não venha a ser atacada aí por decisões esquisitas da justiça. E aqui a gente vai compartilhar também um outro relatório que eu publiquei no dia de hoje, que foi a notícia relacionada à substituição do VP de Finanças. Né? VP de Finanças, leia-se CFO. Então, o que aconteceu? Né? Saiu a Elvira Cavalcante Presta e entra o Eduardo Ayama. Tá? Quem é o Eduardo Ayama? Então, assim, eu comento aqui sobre o histórico do executivo, inclusive as ações chegaram a subir quase 4%, estão subindo 2,5% agora. Então, assim, ele foi o CFO, ele foi não só analista de investimentos também do Banco Pactual, mas ele foi CFO da Equatorial, tá? Por mais de 11 anos. Então, assim, a Equatorial, apesar da gente não ter cobertura aqui na casa, ela é um dos cases mais brilhantes do setor de energia elétrica no que diz respeito à execução, alocação de capital, gestão, cultura, governança, em praticamente todos os aspectos desejáveis por uma empresa de energia elétrica. Né? Ela acaba não sendo tão famosa porque ela não paga dividendo. Né? Então, assim, toda empresa do setor elétrico que não paga dividendo, enfim, o investidor, pessoa física, ele acaba não achando tão interessante, o que é uma pena. Porque se vocês pegarem aqui a performance eu fiz um gráfico aqui com a performance da empresa no período que o Eduardo Ayama ele foi CFO, né? Então assim, ele multiplicou o valor da empresa por 13. Então assim, quem investiu aqui na empresa em novembro de 2008,
Isso aqui não é fintech não, tá, gente? É empresa de energia elétrica. Então, é impossível desassociar o trabalho a performance da ação ao bom trabalho realizado pelo Eduardo Ayama, tá? E, enfim, uma pessoa de altíssimo nível. Substitui a Elvira Cavalcante Preste, que foi uma executiva-chave no processo de transformação da Eletrobras. Acho que ela deixa sua marca, é, deixa um legado muito interessante, mas com certeza ali, enfim, à medida que sai o Wilson, né, algumas semanas atrás, faz muito sentido que outros executivos acabem sendo substituídos também, mas com certeza foi uma pessoa de alto gabarito para o case da Eletrobras, e que está sendo substituído por uma outra pessoa muito interessante também. E o que chama atenção é o seguinte: quem acompanhou as notas que saíram na mídia, né, ali, principalmente no Valor, aparentemente o Wilson saiu por causa de uma discussão relacionada a acionistas minoritários querendo trazer um pouco mais de celeridade à transformação da empresa. Então, assim, à medida que ele sai por esse motivo, né, isso pelo menos lendo as notas de rodapé da mídia, e você coloca alguém com o perfil do Ayama, acho que dificilmente outro executivo seria mais apropriado a resolver essa questão, tá? Exatamente devido ao track record de aquisições, de agressividade, de cultura empresarial. Então, assim, é um nome muito bom e vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, mas, enfim, é uma notícia boa. E é isso, gente. Falei pra caramba. Espero que vocês gostem aí dos relatórios. Espero que vocês tenham o case de Eletrobras. Para mim é uma oportunidade, assim, muito interessante de reprecificação de múltiplo, somados, claro, à melhoria do EBITDA aos próximos anos. Acho que se existe um bom momento para entrar no case, esse momento é agora. Tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.